Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Com Fé é Possível. Eu sou o pastor Edgar Radeski, ministro do Evangelho aqui em Erechim, e é uma alegria imensa poder estar chegando até a sua casa, o seu ambiente de trabalho, para repreender o mal. Como servo de Deus e pregador do Evangelho, eu trago uma palavra que traz mudança, que traz transformação pelo poder de Deus na vida de todo aquele que crê. A vida cristã não é uma promessa de dia sem nuvens. Se alguém lhe disse que seguir Jesus seria isento de problemas, essa pessoa não leu a Bíblia inteira. Por exemplo, Lázaro era amigo de Jesus, amigo próximo. Tão próximo que, quando Marta mandou avisar o mestre sobre a doença do irmão, ela não precisou dizer o nome dele, bastou dizer: Senhor, aquele a quem amas está doente. Jesus sabia exatamente de quem se tratava. Mesmo assim, Lázaro morreu. Aqui está o primeiro grande aprendizado. Coisas ruins acontecem também com amigos de Jesus. Não porque Deus abandonou, mas porque vivemos num mundo caído e o sofrimento não é exceção, é parte da jornada. A diferença é que quem está em Cristo, o sofrimento tem propósito. Ele não é o ponto final. É o cenário onde Deus vai revelar a glória dele. Eu quero ler um texto que encontramos no Evangelho de João, no capítulo 11, e a partir do versículo 4, é um texto muito conhecido para quem lê a Bíblia Sagrada. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus sabia o fim desse começo. Sabia que Lázaro morreria. Sabia que Marta e Maria chorariam. Sabia que os judeus duvidariam, mas ele também sabia que o final seria de glória. E é por isso que ele esperou. Meus amigos, quando Deus demora, não é porque perdeu o controle, é porque está escrevendo uma história muito maior do que a que conseguimos enxergar. A pergunta não é: Deus, por que tu estás demorando? A pergunta deveria ser: Senhor, o que tu estás preparando enquanto eu espero? A demora de Deus não é um não, é um espere para ver a glória. O que você está esperando de Deus nesse tempo? Todos nós estamos enfrentando momentos de dificuldade, o mundo todo mudando, muitas coisas sendo transformadas, algumas para melhor, outras para pior. E como servo de Deus, eu quero trazer uma mensagem de fortalecimento, que a tua fé possa verdadeiramente ser despertada nesse tempo, em que estamos vendo tantos sinais, no sol, na lua, nas estrelas, a natureza gritando, e o cumprimento da Bíblia então nem se fala. O amor das pessoas esfriando, a fé das pessoas, para alguns esmorecendo e para outros crescendo. Mas aproveita nesse momento em que talvez você esteja envolvido com muitas dúvidas. Como será o amanhã? O que vai acontecer com a minha família? Como será que eu posso dar a volta por cima? Ouça, crendo em Jesus, entregando sua vida para Ele, com certeza a volta será por cima de verdade, pois tem vida eterna, tem o cuidado de Deus para a vida de toda pessoa que crê. Que Deus abençoe você. Através dessa mensagem, muita coisa boa vai florescer no teu coração. Pense comigo, quantas vezes você olhou para trás
e agradeceu por Deus não ter respondido suas orações do jeito que você queria, na hora que você queria. Aquilo que parecia atraso era, na verdade, proteção. Aquilo que parecia silêncio era uma preparação. Porque Deus vê o que você não vê. Ele sabe o que você não sabe. E enquanto você conta os minutos, Ele está movendo peças que você nem imagina. A demora é porque Deus está preparando um grande milagre. Quando lemos esse texto sobre a vida de Lázaro, a parte mais difícil dessa história é esta. Quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, a Bíblia diz que ele ficou mais 2 dias onde estava. 2 dias inteiros. 48 horas. Enquanto Jesus esperava, Lázaro morria. Enquanto Jesus esperava, Marta e Maria choravam. Enquanto Jesus esperava, o corpo começava a se decompor. Eu imagino que os vizinhos já comentavam: será que Jesus não vem? Será que ele não se importa? As irmãs deviam olhar com um olhar desacreditado para a estrada a cada minuto, esperando talvez ver a poeira levantada pelos pés do Mestre. Nada. Silêncio. Ausência. Mas por que isso? Porque Deus não muda a agenda dele por causa da nossa ansiedade. Ele não corre porque estamos desesperados. Jesus sabia que Betânia ficava a poucas horas de caminhada. Se tivesse ido imediatamente, teria chegado a tempo de curar Lázaro ainda doente. E isso teria sido um milagre, sim, mas não o milagre que Deus queria fazer. Nesse momento de tanta ansiedade, depressão que as pessoas estão enfrentando, talvez eu estou falando justamente com você, homem, mulher, jovem ou, quem sabe, já mais experiente na vida. Quanta ansiedade estamos vendo nos dias atuais. Ansiedade por viver uma vida melhor, diferente, mas sem perspectiva muitas vezes. Como pastor, estou vendo as pessoas se destruindo. As pessoas correndo de forma frenética, trabalhando demais, ganhando muito dinheiro, mas cada vez as pessoas tendo menos tempo para Deus. E isso é um termômetro. Quando leio a Bíblia, leio as Sagradas Escrituras, vejo exatamente que Cristo já previu isso. Mas eu quero trazer um alerta para que você não viva ansioso. Agora mesmo, entrega a tua vida, tua família aos cuidados de Deus. Eu quero convidar você para estar conosco na Igreja ao Brasil para Cristo, onde sou pastor. Venha conhecer. Todas as quintas, 19h30, e aos domingos, um pouquinho mais cedo, 19 horas. Leve também os seus filhos. Temos salas especiais para que elas sejam cuidadas e ensinadas com o conteúdo da Palavra de Deus. Venha, Deus tem uma grande bênção, um milagre para fazer em tua vida. Vemos através desse texto que Deus queria algo maior. Queria que Lázaro estivesse morto há 4 dias, que o corpo já cheirasse mal, que não houvesse mais esperança humana, para que quando o milagre acontecesse, ninguém pudesse atribuí-lo à sorte, à medicina ou ao acaso. A glória teria que ser exclusivamente de Deus. E nós vemos no Evangelho de João 11:35, o menor versículo da Bíblia, que diz: Jesus chorou. Sim, é o versículo mais curto da Bíblia, mas um dos mais profundos em significado.
Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro. Sabia que o milagre estava garantido. Mesmo assim, ele chorou. Isso muda absolutamente tudo. Significa que Jesus não é um Deus frio, distante, que observa nosso sofrimento de camarote. Ele sente a nossa dor. Ele chora conosco. O amor dele não se manifesta apenas impedindo o sofrimento, manifesta-se também caminhando conosco através da sua palavra. Ele não te livra de toda lágrima, mas ele chora cada uma delas com você. Eu posso afirmar, através desse texto, que Jesus não impede toda a tempestade, mas ele está no mesmo barco com você. Nesse texto bíblico, vemos 3 pessoas, 3 reações, mas um só amor. Quando Jesus finalmente chegou a Betânia, a Bíblia diz que ele encontrou 3 reações diferentes. Em cada uma delas podemos nos enxergar hoje. Quer ver? Marta representa aquele cristão ansioso. Ela saiu correndo ao encontro de Jesus e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela estava indignada com a demora. Queria respostas imediatas. Será que você hoje também está indignado com Deus? Será que hoje você também está com seu coração endurecido porque Deus não fez como você esperava que fizesse? Marta não entendia só porque Jesus estava agindo daquela forma. Ela entendia que a situação estava piorando. Ela é como aquele cristão que ora, clama, jejua, e quando a resposta não vem no tempo esperado, se frustra. Jesus, eu clamei, eu fiz minha parte, e o Senhor não fez nada. E nós vemos que Jesus não a repreendeu. Ele a amou, demonstrou todo o seu cuidado. Ele a ensinou. E ele ama a Marta, o tipo dessa pessoa que está presente em nós também, mesmo em momentos de ansiedade, mesmo na impaciência. Já Maria representa o cristão que adora, é agradecido, mesmo sem entender. A Bíblia diz que ela ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse as mesmas palavras: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas a postura foi completamente diferente. Ela não exigiu respostas. Ela simplesmente adorou. Reconheceu que, mesmo sem compreender nada, Jesus continuava sendo o Senhor. Ela chorou aos pés de Jesus. E quando Jesus vê o choro dela, chorou junto. Deus honra a adoração que nasce no meio da dor. Ele ama a postura de Maria que há em todos nós. E aprendemos também com Lázaro. Ele representa aquele que não aguentou esperar, morreu antes, desistiu no caminho. Está fora da igreja, fora da fé, porque Deus demorou além do que ele podia suportar. Talvez você conheça alguém assim. Talvez você seja assim. A boa notícia é que Jesus ama até o Lázaro que há em nós. Ele não desiste de quem desistiu. Ele vai até o túmulo, manda tirar a pedra, chama pelo nome. E quando ele chama, até a morte precisa obedecer. Eu quero louvar a Deus pelos nossos patrocinadores. Vienge, projetos de engenharia e arquitetura.
autodemolidor a trevo, qualidade garantida, caminhão sempre na estrada. Como apoiadores estão conosco Dani Men Store, trajes finos em Erechim, Barbearia de Leon, sempre cuidando do seu visual, Loja Erefinem e Marmitaria Erechim, com marmitas tradicionais e fit também. Com fé, é possível. Com esta mensagem, estamos aprendendo sobre a realidade de milhares de pessoas que precisam ter a pedra removida. Vemos o texto que, ao chegar diante do túmulo, Jesus deu uma ordem: tirem a pedra. Marta, sempre prática, protestou: Senhor, ele já cheira mal. Já faz 4 dias que ele foi enterrado. Ela está focada no problema, no cheiro da morte, na impossibilidade. Quantas vezes fazemos exatamente a mesma coisa? Deus diz: tire a pedra, prepare-se, mova-se, obedeça, dê o primeiro passo. E nós respondemos: mas Senhor, é impossível, já cheira mal, já passou do tempo, o médico desistiu, o casamento acabou, a empresa faliu, o sonho morreu. Nós olhamos para o tamanho da pedra, Jesus olha para o poder do Pai, que pode removê-la com uma palavra. Meu irmão, qual é a pedra que está tirando o seu sossego, a sua alegria, a sua paz nesse momento? Através do programa Com Fé é Possível, eu trago uma palavra do céu. Ouça esse som ecoando na tua alma, borbulhando a tua fé. Deus ama você e Ele te perdoa hoje. Não importa o que você tenha praticado, pensado, dito ou deixado de fazer, Ele te ama, Jesus te ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal forma que deu o que Ele tinha de melhor, o seu Filho, Jesus. E hoje Ele não te olha com um olhar de julgamento, mas de amor, perdão e misericórdia. Mas ouça, enquanto você está vivo, enquanto você está respirando agora, é possível você crer e aceitá-lo como Salvador e Senhor da sua vida, e todas as coisas mudarão para melhor. Por quê, pastor Edgar? Porque você terá vida eterna, vida abundante, os anos que você vive aqui na terra. Eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua vida, esta paz que excede todo o entendimento, essa alegria que por anos você desejou, mas não tem conseguido viver. Jesus, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando seguimos lendo o texto, aqui em João, no capítulo 11, o verso 43, veja isso: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Muito interessante, porque o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido num pano. E Jesus disse: tirem as faixas dele e deixem ir. Esse foi o maior milagre de Jesus. Afinal de contas, estamos falando da morte que foi vencida. Não apenas porque ressuscitou um morto de 4 dias, mas porque esse milagre levou milhares de pessoas a crerem. Foi o único milagre que Jesus se emocionou por tudo aquilo que estava envolvendo aquele momento. Foi a gota d'água para a crucificação. Os fariseus decidiram matar Jesus por causa desse milagre. E principalmente porque
Deus não queria apenas fazer um milagre na vida de Lázaro. Deus queria fazer de Lázaro o próprio milagre. Ei, meu amigo, hoje mesmo Deus quer fazer um grande milagre no seu coração, no seu casamento, na sua fé. Compreenda isso, ouça a voz de Deus e permita Ele mudar coisas. Depois da ressurreição, as pessoas faziam peregrinação na casa de Lázaro para ver aquele que tinha morrido e agora voltado. Ele se tornou um testemunho vivo, um milagre ambulante. E os fariseus queriam matá-lo também porque um milagre ambulante incomoda o sistema. O que Deus quer fazer com você é exatamente isso. Ele quer transformar sua vida, realizar o milagre que você está clamando e que isso influencie muitas outras pessoas a buscarem a presença dele. Ele quer transformar a sua história num testemunho. Deus quer que as pessoas olhem para você e digam: aquela pessoa é um milagre. Aquele casamento existir é um milagre. Aquele filho estar vivo é um milagre. Talvez até falarem aquela empresa não ter quebrado é um milagre. Mas para isso, primeiro é necessário passar pela demora, pelo silêncio, pela espera, pelo quarto dia. Quero estimular você a crer em Jesus. A pergunta que fica é: o que fazer enquanto Deus demora? Porque Jesus demorou 4 dias para chegar. A resposta é simples e ao mesmo tempo desafiadora. Continuar confiando, continuar obedecendo. A linguagem do amor de Deus é a obediência. Você quer ver o agir de Deus? Então obedeça ao que Ele já te pediu. Pode ser o batismo, querer ser batizado, liberar perdão para alguém, uma reconciliação, o envolvimento na casa dele, a sua entrega maior. Muitas vezes a demora de Deus é provocada pela nossa desobediência. Ele espera você dar o primeiro passo. Quando a gente vai para João, capítulo 11, e o verso 25, a Bíblia diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Esta é a pergunta mais importante que você pode responder hoje. Não com a cabeça, mas com o coração. Você crê nisso? Você crê que Jesus é a ressurreição? Você crê que Ele pode trazer vida onde só existe morte? Você crê que o seu casamento pode ser restaurado? Que o seu filho pode voltar? Que a sua saúde pode ser recuperada? E que o seu sonho pode renascer? Se você crê, então pode esperar, pode confiar, pode descansar. Porque a ressurreição de Lázaro nos ensina que Deus é especialista em pegar a sua dor maior e transformá-la no seu maior troféu. O fim da sua história não é o túmulo. O fim da sua história é o chamado de Jesus dizendo: venha para fora, tire as faixas, deixem ele ir. Essa mensagem é para você. Sim, você que é ansioso. Acalme o seu coração, sua agitação não vai apressar a agenda do Filho de Deus. Para você que adora, mesmo sem entender, continue prostrado, o milagre vem
e a sua lágrima vai virar sorriso. E para você que já desistiu, Jesus está diante do seu túmulo agora mesmo, dizendo: volte à vida, não se desespere, porque Ele está demorando um pouco. Tudo isso é plenamente possível na sua vida, se você crer em Jesus. Não se trata de esforço próprio, de mérito humano ou de força de vontade. Trata-se de confiar que aquele que venceu a morte pode vencer o que está morto em você. Jesus é a ressurreição. Jesus é a vida, sim. E se você crer nele, o que parece morto hoje vai voltar a viver. Creia, a sua ressurreição começa agora. Vamos orar? Feche os olhos. Soberano Deus, Pai querido, eu oro abençoando todos os telespectadores da TV Erechim. Repreendo nessa hora toda dúvida, toda incredulidade, toda opressão, todo medo e toda ação da morte. Jesus, Tu és o nosso Senhor, e estou pregando aqui a palavra daquele que tem o poder sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno. Eu quebro toda maldição contra a vida dessa pessoa, dessa empresa, dessa família que está desejando e pedindo agora: Jesus, nós queremos a restauração. Pai maravilhoso, eu me levanto em oração para profetizar cura, milagres e maravilhas, assim como o Senhor operou na vida e na família de Lázaro. Profetizo grandes bênçãos, respostas, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos o carinho de todos e convidando você a estar conosco. Venha conhecer a Igreja Brasil para Cristo. Estamos na rua Torres Gonçalves, 696, bem no centro da cidade. Um local com fácil estacionamento e com certeza você sentirá o agir de Deus em sua vida. Venha fazer um propósito com Deus. Venha ouvir a pregação do Evangelho e receber a oração por você e por toda a sua família. Todas as quintas, 19h30 e aos domingos às 19 horas. Um abraço carinhoso e até o próximo programa. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível.